Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Cardiosite. Eu me chamo Anderson Luiz e mais um vídeo da série Aprendendo com Questões de Prova. Porque aqui no canal você aprende resolvendo questões. No vídeo de hoje a gente vai ver uma questão que foi retirada da prova de residência médica da USP 2021, especialidades pediátricas. A gente vai discutir aqui a questão número 11, que trata da interpretação da gasometria arterial. Nesta prova de especialidades pediátricas caíram 3 questões sobre interpretação da gasometria arterial, tá? Essa questão número 11 é uma delas e também a questão 12 e 13 da prova cobrava do candidato interpretação da gasometria arterial do ponto de vista ácido básico, tá? Você deve estar se perguntando, mas eu não vou fazer prova de residência nas especialidades pediátricas, eu vou fazer para clínica médica ou especialidade clínica ou ainda acesso direto. Não importa, se você nesse caso clínico, você retirar a idade da criança e colocar ali uma idade de um adulto, você consegue tranquilamente resolver a questão, porque o que a banca quer saber é se você sabe interpretar a gasometria arterial, tá? Se você gosta desse assunto, então eu já peço que você adiante o seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal e acione o sino das notificações para você ser avisado toda vez que a gente colocar um vídeo aqui no canal do Cardiosite. E eu peço também que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda demais no fortalecimento do canal, tá? Muito bem, então a questão número 11, né, ela tem esse enunciado. Criança de 6 meses, previamente ígida, veio ao hospital com história de um dia de febre e vômitos. Ao exame físico, encontrava-se torporosa, taquicárdica e hipotensa, com tempo de enchimento capilar de 6 segundos. Fontanela tensa e abaulada. Na pele, observava-se petequias e algumas sufusões hemorrágicas. Levada à UTI, onde foi iniciada antibiótico terapia e coletado líquor com características de meningite. Os exames apresentavam-se com sódio de 140, potássio de 5, cloreto de 110, pH 7,21, PCO2 de 20, bicarbonato de 8, PO2 de 55, saturação arterial de 91%. Em relação ao diagnóstico gasométrico do paciente, assinale a alternativa correta. Muito bem, então, toda vez, né, que a gente está diante de um caso clínico com muita informação, o que a gente faz? A gente destaca os pontos importantes. E o que tem de importância? Né? Uma criança de 6 meses que chega ao hospital torporosa, taquicárdica e hipotensa, com tempo de enchimento capilar de 6 segundos, tá? E aí o líquor tinha lá características de meningite. Então essa criança, ela estava o quê? Ela estava com um quadro aí de sepse, tá? Um quadro de sepse. Nos exames, né, tinha lá o sódio de 140, o cloreto de 110, pH 7,21, PCO2 de 20, bicarbonato de 8, PO2 de 55 e saturação arterial de O2 de 91%. E quer saber aí qual é a alternativa correta. Então, se a gente olhar as alternativas, perceba que ele quer o quê? Ele quer que você interprete essa gasometria do ponto de vista ácido básico, né? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui os dados, né, do exame aqui em cima e vamos interpretar essa gasometria arterial, tá? Então quando a gente vai olhar uma gasometria e interpretar do ponto de vista ácido básico, primeira coisa que a gente faz, olha para o pH e pergunta, pH tem acidemia, tem alcalemia ou esse pH está normal? Se você perceber, esse pH está 7,21, então a gente está diante de uma acidemia, porque normalmente o pH ele varia de 7,35 a 7,45, né? Abaixo de 7,35, né, a gente tem quadro de acidemia, acima de 7,45, alcalemia. Como está 7,21, então a gente está diante de uma acidemia. Se tem uma acidemia, tem que ter uma acidose. Ou essa acidose está no sistema, o quê? Respiratório ou está no sistema metabólico, tá? Então vamos lá, vamos olhar aqui a PCO2 e o bicarbonato. Então perceba aqui, ó, pH 7,21, né? Então acidemia, PCO2 de 20, tá? E o bicarbonato de 8, né? E a pergunta, né? Onde está o distúrbio primário, tá? Se tem uma acidose no sistema, onde é que tudo começou, tá? Pela clínica do paciente, né? O paciente chega aí com um quadro, né, de sepse, né, em decorrência aí de uma meningite. Então, o distúrbio primário, ele deve ser o quê? Deve ser metabólico. Quando a gente olha a gasometria, a gente confirma, é realmente, né, o bicarbonato de 8, né, confirma aí o diagnóstico, né, de uma acidose metabólica. Então, o distúrbio primário é uma acidose metabólica. Toda vez que a gente se depara com uma acidose metabólica, a gente deve calcular o quê?
o anion gap. Para que serve o anion gap? O anion gap serve como um divisor de águas. Se o anion gap, né, ele é normal, ou seja, ele é menor que 12, né, menor que 12, a gente tem aí determinadas etiologias que cursam com esse tipo de acidose metabólica. Se o anion gap, né, ele é maior que 12, tá? Maior que 12, então a gente está diante de um anion gap aumentado. E aí a gente tem outras etiologias que cursam com anion gap aumentado, tá? E para a gente calcular o anion gap, né, a gente precisa utilizar a fórmula, tá? A fórmula do anion gap, para saber se esse anion gap é o quê? É aumentado ou se é normal. Então a fórmula é essa aqui, ó. Sódio, né, anion gap é igual a sódio menos cloreto mais bicarbonato, tá? Então o sódio 140, né, o cloreto 110, o bicarbonato de 8, né? E aí fazendo esse cálculo aqui, a gente vai chegar, né, à conclusão que o anion gap é igual a 22, tá? Se o anion gap é igual a 22, então a gente está diante de um anion gap aumentado, ok? Mas isso aí não basta não. A gente precisa fazer a correção pela albumina do paciente, albumina sérica, né? Se o paciente tiver hipoalbuminemia, a gente faz a correção. Se o paciente não tiver hipoalbuminemia, a gente não faz a correção. Existe aí uma formulazinha bem rapidinho que você faz um cálculo para corrigir o anion gap pela albumina. Como no caso aí ele não deu albumina, né, do paciente, a gente vai considerar uma albumina normal, então a gente não vai corrigir o anion gap, tá? Então o anion gap vai ficar em 22 mesmo, tá certo? E anion gap aumentado, né? Anion gap aumentado, a gente tem lá, né, algumas etiologias que podem cursar com anion gap aumentado. Uma delas está aí, né? É o choque séptico, tá? É a acidose lática. A acidose lática é uma causa aí de anion gap aumentado, que é provavelmente que ocorreu aí com esse paciente, ok? Muito bem, então, acabou por aqui? Ainda não, né? A gente precisa calcular a resposta respiratória, né, esperada para esta acidose metabólica. Mas antes, né, vamos fazer o seguinte, toda vez que a gente está diante de uma acidose metabólica com anion gap aumentado, existe a possibilidade de a gente ter um distúrbio metabólico oculto, tá? Então aí a gente pergunta, tem distúrbio metabólico oculto, né? O que é isso? A gente pode ter uma acidose metabólica com anion gap aumentado, né? E essa acidose metabólica com anion gap aumentado pode estar mascarando, né, um outro distúrbio metabólico, que pode ser uma alcalose metabólica ou ainda uma acidose metabólica com anion gap normal, tá? Para isso a gente vai lançar mão do delta-delta, que é delta anion gap dividido por delta bicarbonato, tá? E aí aqui, ó, a gente tem, né, o delta, o anion gap do paciente é de 22, né, menos 10, então o delta aqui vai dar 12, né? O delta bicarbonato, 24 menos 8, que é o bicarbonato, né? O delta vai dar 16. 12 dividido por 16, a gente vai ter aí um delta-delta de 0,75, tá? 0,75. E aí, existe distúrbio metabólico oculto ou não? Para isso, a gente vai, né, ter que lembrar aí dessa tabela. Essa tabela eu retirei, né, do nosso e-book Manual de Gasometria Arterial, né? É um e-book aí que fala tudo de gasometria, né, estado de oxigenação, distúrbio ácido básico, tudo, absolutamente tudo, tá? Então essa tabelinha eu tirei do nosso e-book e aí, né, por essa tabela a gente consegue ver. Se o delta-delta estiver entre 1 e 2, a gente não tem distúrbio metabólico oculto, ou seja, a gente só tem acidose metabólica com anion gap aumentado, tá certo? Se por acaso o delta-delta for maior que 2, a gente tem, além da acidose metabólica com anion gap aumentado, a gente tem também o quê? Uma alcalose metabólica como distúrbio oculto, tá? E se por acaso, né, o delta-delta for menor que 1, a gente tem, além da acidose metabólica com anion gap aumentado, a gente tem também o quê? Uma acidose metabólica com anion gap normal, tá? Anion gap normal. Então vamos lá, a gente viu que deu o quê? Deu 0,75. 0,75 cai aqui, ó, menor que 1. Se é menor que 1, então a gente tem o quê? A gente tem distúrbio metabólico oculto. A gente tem acidose metabólica com anion gap aumentado e o distúrbio metabólico oculto é esse aqui, ó, acidose metabólica com anion gap normal, tá? Então, a gente conclui que tem sim distúrbio metabólico oculto. Agora a gente quer saber se tem distúrbio respiratório associado, né? Ou seja, tem algum distúrbio respiratório associado ou essa PCO2 de 20 está de acordo com o esperado?
Para isso, a gente tem que lançar mão da fórmula. PCO2 esperada é igual a 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, tá? Então, se a gente olhar aqui, né, a gente vai ver PCO2 esperada é 1,5 vezes 8, que é o bicarbonato, mais 8 vai dar 20, né? Vai dar 20. A gente bota um desvio padrão, aí vai ficar entre 18 e 22. E quanto tá a PCO2 do paciente? Tá aqui, ó, 20. Tá exatamente dentro do esperado. Se tá exatamente dentro do esperado, então a gente não tem distúrbio respiratório associado, né? Então a gente conclui esse caso, né, como paciente tendo uma acidose metabólica mista. Esse paciente tem uma acidose metabólica com anion gap aumentado e tem também uma acidose metabólica com anion gap normal, tá certo? Muito bem, então vamos para as alternativas, né? Ele quer saber aí qual a alternativa correta. Letra A, acidose metabólica e acidose respiratória com anion gap normal. A gente viu que não tem acidose respiratória, a PCO2 está dentro do esperado, então a gente não tem distúrbio respiratório associado. Então a letra A a gente corta. Letra B, acidose mista com anion gap aumentado devido à hipercloremia. Veja, paciente, né, até tem uma hipercloremia, só que a acidose metabólica com anion gap aumentado não é em decorrência da hipercloremia, é em decorrência da acidose lática e não em decorrência da hipercloremia, tá? Então a gente corta também a letra B, não pode ser. Letra C, acidose metabólica simples com anion gap aumentado devido à acidose lática. Veja, até tá certo, mas na verdade não tem o quê? Não tem distúrbio simples, tem distúrbio misto. A gente tem acidose metabólica com anion gap aumentado, né? E acidose metabólica com anion gap normal, ou seja, uma acidose mista, tá? Uma acidose mista. Se ele tivesse colocado assim, ó, acidose metabólica com anion gap aumentado devido à acidose lática, realmente isso tem, tá? Mas a gente viu pelo delta-delta que o paciente também tem o quê? Tem uma acidose metabólica com anion gap normal. Então, né, não pode ser simples, tem que ser mista, tá certo? Então a letra C a gente corta. Letra D, acidose metabólica simples com anion gap normal devido à hipercloremia, né? A gente viu que tem acidose metabólica, né, com anion gap normal devido à hipercloremia, mas essa acidose metabólica ela não é simples, né? Ela é mista. Também, se ele tivesse tirado, né, esse simples daí, deixado só acidose metabólica com anion gap normal devido à hipercloremia, né, até estaria certa. Mas como ele botou, né, o termo simples, a gente não pode considerar, porque é uma acidose mista. Então também não deve ser a letra D, tá? No gabarito, né, preliminar e no gabarito pós-recurso, eles consideraram a letra C, acidose metabólica simples com anion gap aumentado devido à acidose lática, tá? Aquilo que eu falei, se ele tivesse retirado o termo simples, né, aí a gente poderia dizer, não, o paciente tem acidose metabólica com anion gap aumentado devido à acidose lática. Tá certo, não tá errado. Mas o paciente também tem acidose metabólica com anion gap normal devido à hipercloremia. Então, o gabarito deveria, né, para ficar mais correto, acidose metabólica mista com anion gap aumentado devido à acidose lática e com anion gap normal devido à hipercloremia. Pronto, o gabarito seria esse, tá? Muito bem. Nessa prova foram anuladas duas questões, né? Mas eles não anularam essa questão número 11. Muito bem, se você quer aprender tudo de gasometria arterial, então convido você a fazer o nosso curso de interpretação da gasometria arterial, edição 2021 do CardioSite. É um curso 100% online, abordagem completa da gasometria. A gente vê absolutamente tudo de gasometria, estado de oxigenação e distúrbio ácido básico. Você vai ter acesso ao e-book Manual de Gasometria Arterial, tá? Acesso gratuito a esse e-book, né? O nosso curso, né, ele foi todo aí baseado nesse e-book. Esse curso é do zero ao avançado, ou seja, vai lá do beabá da gasometria, tá? E aí a gente também, né, avança e fala absolutamente tudo de gasometria arterial. Então serve para você que é iniciante, que não sabe absolutamente nada de gasometria, como também você aí que já é veterano, que já bate uma bola aí interpretando gasometria, mas você quer aprimorar os seus conhecimentos, então esse curso também é para você, tá? Esse curso ele é focado em exercícios e questões de prova, tá? A gente entende aí que para o aluno sedimentar aquele assunto, né, é importante fazer o quê?
exercício e questão de prova. E isso vai ajudar também para você que está se preparando para residência médica, para título de especialista, para concurso público, tá? Porque a gente vê aí várias questões de prova. E esse curso, né, tem um excelente custo-benefício, tá? O investimento ele é muito pequeno comparado aí ao benefício que você vai ter. São 7 horas de videoaulas, tá? Aulas aí de excelente qualidade, né? Todas as aulas aí sou eu que ministro, né? Em todas as aulas, tá? São 7 horas de videoaulas e você, né, vai ter aí todo o conhecimento de gasometria arterial por um investimento bem pequeno comparado aí ao benefício que você vai ter, ok? Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, né? Se você gostou, né, deixa aqui já o seu like, caso você não tenha deixado. Inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito. E não esqueça de acionar o sino das notificações. E, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para dar aquela força para o canal do CardioSite. Espero que tenha gostado. Forte abraço e até a próxima!